Super Choque já começa com um dos melhores episódios do desenho, que é o episódio Choque no Sistema. Bom, a principal razão de que Super Choque é muito amado e tem muitos fãs até os dias de hoje é porque esse desenho mostrava um outro lado dos super-heróis, e um lado dos desenhos que era pouco explorado até então, que é o lado das minorias, né? E sem contar que Super Choque foi um dos primeiros desenhos, ou pelo menos um dos primeiros desenhos que se tornou grande a ter um protagonista negro, com história realmente bem desenvolvida e bem construída em torno de si. Não, ele tem toda a razão. Era um personagem que tinha muitas camadas, que moldou essa personalidade dele. A gente via vários traços da personalidade dele, como o humor, que era muito frequente, inclusive nas lutas dele, e mostra que ele tem também problemas reais, né? Problemas com o pai, com a irmã, problemas na escola, e como ele lida com isso mesmo com a vida de super-herói dele. Vocês sabem, né? É um desenho incrível, eu adoro Super Choque, e nesse primeiro episódio, Choque no Sistema, é legal porque a gente tem uma ideia de como era a vida do Virgil Hawkins antes de se tornar o Super Choque. Ele era só um garoto ali do ensino médio que tentava ficar longe de problemas, mas ironicamente os problemas sempre vinham atrás dele. E curiosamente foi isso que tornou ele um super-herói. Como assim? Não entendi. Mostra que um valentão ali da escola chamado Francis, que futuramente viria a ser o maior arqui-inimigo do Super Choque, né, o Raio de Fogo, ele sempre esteve ali na cola do Super Choque. Vamos ver se a sua cara entende o que minha mão está querendo dizer. E quando o Super Choque é meio que intimado por uma gangue ali de amigos dele a ir numa doca para resolver os problemas dele de vez, com essa gangue aí do Francis, o gás do Big Bang acaba explodindo e ele ganha os poderes elétricos dele. Bom, é um episódio piloto muito bom, na minha opinião, um dos melhores primeiros episódios de desenhos da história. Introduziu muito bem o Super Choque, a gente conseguiu já ter um pouco ali dos traços da personalidade dele e mostrou o que a gente veria no desenho, né? Discussões com temas polêmicos, temas como bullying, como problemas reais sofridos pela minoria e pelas pessoas comuns, e também coisas fantasiosas como superpoderes. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, e como você viu aí, hoje a gente tá falando sobre Super Choque. Então se você gosta desse desenho, deixa o seu likezão aí, tá bom? E se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e gosta desse tipo de desenho mais antigo, mais nostálgico, que eu tô sempre falando aqui. Como vocês viram, já falei o meu primeiro episódio favorito, tá? Que é o episódio 1, Choque no Sistema. E agora eu vou falar os outros episódios que, na minha opinião, lembrando, na minha opinião, tá bom? São os melhores episódios de Super Choque. Então, sem mais enrolação, bora lá! Bom, outro episódio bem icônico desse desenho, quando a gente pensa em Super Choque, não tem como, a gente consegue lembrar desse episódio aqui facilmente, que é o episódio Flashback. Talvez pelo nome vocês achem um pouco estranho. Que episódio é esse? Eu nunca ouvi falar. Esse é aquele episódio que o Super Choque, ele volta no passado e se encontra com a mãe dele. É, você lembrou, né? Esse é um episódio bem triste, mas é um episódio muito bom e com certeza um dos melhores episódios que eu já vi em algum desenho. Bom, nesse episódio a gente vê um outro lado do Super Choque, né? A gente é acostumado a ver o Super Choque sempre brincando e fazendo piadas, inclusive nas lutas, mas nesse episódio ele tá bem melancólico, tá bem triste e ele tá com saudade da mãe dele. A mãe do Super Choque morreu durante uns eventos que aconteceram ali na cidade de Dakota, que ficou conhecida como rebeliões, né? E ela era enfermeira e acabou morrendo ali nas ruas da cidade. Bom, e nesse episódio tá fazendo aniversário, né? Essa data da morte dela e data dessas rebeliões, e por isso o Super Choque tá muito triste. Mas aí ele encontra uma meta-humano que tem o poder de controlar o tempo. Ela consegue ir pro passado, consegue ir pro futuro, consegue pausar o tempo, mas ela não tem controle sobre isso. Mas aí, com a ajuda do Gear, ele constrói literalmente um controle, e a partir disso ele consegue controlar ali as mudanças temporais provocadas pelo poder dela. E aí, usando o poder da Time Zone, né, que é o nome dessa meta-humano, eles retornam 5 anos. Foi 5 anos? Eu não tô lembrado do tempo certinho, se é 5 anos ou se é desde quando o Super Choque era jovem. Comenta aí embaixo. Bom, enfim, eles voltam ali no tempo e o Super Choque, ou melhor, o Virgil, né, ele consegue encontrar a mãe dele. E logo de cara ele encontra ali a mãe dele e ele consegue salvar ela de ser esmagada por um prédio em chamas. Ele se revela ali pra ela, né, coisa que ele não tinha feito pra ninguém da família ainda, e ele pede pra ela ficar a salvo ali em cima dos prédios, deixando o sobrinho
subentendido ali pra ela que ela morreria naquela noite. Mas aí ela acaba não fazendo isso, né, que o herói pediu pra ela, e volta pras ruas, levando aí a um futuro, né, inevitável. Mas a cena que eles estão juntos ali, que Super Choque abraça a mãe depois de muito tempo e mata essa saudade, é uma cena muito bonita, cara. Que lindo, cara! E se você realmente gostava de Super Choque e ficava envolvido ali nos episódios, você se emocionou com essa cena. E ela tá guardada bem ali no fundo do seu coração, eu sei. Outro episódio que na minha opinião é um dos melhores episódios do desenho é o episódio Gear. Bom, todo super-herói que se preze e que seja grande tem que ter um super parceiro ali do lado. E no caso do Super Choque não é diferente. Porém, ele acabou demorando pra ter esse parceiro, né? Porque enquanto já tinha tido 2 temporadas ali do desenho e ele já tava bem forte, bem desenvolvido como super-herói, o Gear ele não tinha parceiro nenhum. Até aquele momento ele era só o Reach, né? Ele não era Gear ainda. Não me diga! Bom, no desenho foi explicado que talvez ele demorou pra ter os poderes porque ele não tava ali na explosão e que ele conseguiu os poderes depois porque as roupas do Virgil estavam impregnado ali quando ele encontrou com o Gear. Bem conveniente essa desculpa, né? Mas é o que a gente tem. Bom, o Reach ele sempre foi mais esperto ali, né, do que a maioria das pessoas. Ele que desenvolveu alguns equipamentos ali pro Super Choque, enquanto o Reach era só uma pessoa normal mesmo, né? E depois ele conseguiu justamente o poder da super inteligência, que ficou bem legal, combinou muito ali com o personagem. Bom, esse é um episódio bem legal, né? Mostra como é legal descobrir ali que você tem poderes, mostra também que o Reach ele acabou ficando um pouco triste, porque o poder dele era super inteligência, né? Então ele pensava, como é que eu vou combater o mal com isso? Mas ele acabou se adaptando. E pra mim, sim, esse é um dos episódios mais legais de Super Choque. Episódio Voltando ao Passado. Bom, eu sei que pelo título parece o nome daquele episódio da mãe, mas esse daqui é o episódio, é um dos melhores episódios sem dúvida nenhuma, que é aquele episódio que o Super Choque encontra e faz parceria ali com o Soul Power. Bom, nesse episódio aqui o Virgil, né, ele acaba ficando preso ali ajudando a irmã dele no asilo para idosos. E claro, ele não gosta dessa tarefa, né, afinal ele é adolescente, ele não quer ficar ali no asilo. E quando alguns robôs acabam atacando a cidade, ele usa uma desculpa ali pra sair daquele lugar. Então ele vai enfrentar esses robôs, mas aí ele tem a ajuda de um velhinho que tava ali no asilo. Esse velho aí, ele revela que já lutou contra esses robôs no passado e que era de um antigo inimigo dele. E que na verdade esse velhinho, ele era um super-herói no passado chamado Soul Power. É um episódio bem legal, né, que mostra o Super Choque aprendendo, né, uns truques ali com os mais velhos, né, com o Soul Power e também com o Sparkle, né, que era o parceiro do Soul Power. E mano, é um episódio que vale muito a pena e um episódio muito legal. Episódio Jimmy. Bom, e se o episódio do Soul Power era diferente, esse do Jimmy é mais diferente ainda. Esse com certeza é o mais diferente do desenho. Bom, nesse episódio a gente não tem um vilão principal que o Super Choque combate ali com os poderes, né? Ao contrário, é um tema bem real, um tema bem pé no chão, que inclusive mostra que a série ela não tem medo, né, de arriscar, de realmente tocar ali na ferida, que é o perigo das armas nas mãos dos adolescentes e também do bullying sofrido por eles, né? Nesse episódio mostra um garoto chamado Jimmy, que é um garoto que estuda ali com Virgil, né? E ele é constantemente vítima de bullying. Bom, e apesar de sempre ficar ali na dele, os valentões nunca deixavam o Jimmy em paz. Até que um dia ele sofreu um bullying bem pesado, né? Ele acabou sendo perseguido ali pela escola, ele ficou preso no armário e ele acabou até chorando. Então isso foi a gota d'água pra ele e ele acabou levando uma arma pra escola pra tentar dar um fim naquele sofrimento dele. Ele acabou disparando acidentalmente, né? E esse tiro acabou pegando no Reach. Bom, e durante todo o episódio mostra o Virgil ali numa psicóloga, né, fazendo terapia, o que mostra o quão importante é esse tema e quão um pé no chão foi o episódio. Eles levaram tão a sério esse tema, né, como tem que levar mesmo, que eles até incluíram até estatísticas de violência armada e ofereceram também sugestões sobre segurança de armas e esforços para combater o bullying. Não tem graça, cara! Muitas coisas não tem graça! Quebrar meu computador não teve graça! Me enfiar no armário também não teve graça!
Esse é um episódio perfeito, um episódio que pra quem acha que desenho é coisa pra criança, com certeza vai mudar o pensamento depois de assistir Jimmy. Bom, e pra fechar, eu não posso deixar de falar de um dos melhores crossovers da história dos desenhos, que aconteceu em 2 episódios, o episódio Sua Própria Liga, parte 1 e parte 2. Bom, nesse episódio aqui, o nível de inimigos pro Super Choque meio que subiu de patamar. O quê? Isso porque eles não vão enfrentar os vilões normais ali de Dakota, né? Eles foram convocados para fazer parte ali da Liga da Justiça, pelo menos por um tempinho, né, para ajudar a Liga, e eles ficam ali de segurança ali na torre de vigilância. Mas aí eles acabam sendo atacados pelo Brainiac. Bom, ele quer dominar a torre de vigilância ali, né, que tem simplesmente um canhão gigante apontado para a Terra. Então, se ele tivesse acesso a esse canhão, era o fim da Terra. Não. Ele tem toda a razão. E aí, né, chegou a hora do Super Choque e do Gear mostrar trabalho, né, mostrar que eles realmente são bons. E eles acabam enfrentando esse vilão que é um dos maiores vilões da Liga da Justiça. É um episódio muito bom, o segundo episódio é melhor ainda, na minha opinião é melhor do que o primeiro, que o Brainiac toma ali o corpo do Gear e ele constrói aquele robozão gigante que fica desmaterializando as coisas. O Super Choque enfrenta toda a Liga da Justiça, nossa, é um episódio muito bom. E com certeza é um dos melhores episódios da história de Super Choque. Não há como sair, Flash. Ninguém escapa de Brainiac. E aí, qual desses episódios você gostou mais? Me diz aí nos comentários. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Bom, pessoal, vocês devem ter percebido que a frequência dos vídeos acabou caindo um pouco nas últimas semanas, né? Isso porque eu tomei um aviso de direitos autorais e eu tive que excluir a maioria dos shorts que eu postava aqui, que eram só shorts de partes de desenhos que eu achava legal, tal, e eu postava. E isso, acho que deu direitos autorais, eu tive que tirar todos esses shorts, e eu acabei tirando esse tempinho pra também arrumar um pouco o canal, resolver algumas coisas na minha vida pessoal, mas agora eu tô voltando, tá bom? Então desculpa aí a frequência baixa nas últimas semanas, mas agora eu acho que normalizou. Eu digo acho porque nunca se sabe, né, mas nas próximas semanas eu acho que vai estar tudo certo. Bom, se você gostou desse vídeo, se inscreva aí no canal, tá bom? Tem vídeos 2 vezes por semana, menos nessas últimas 2 semanas, e me siga lá no Instagram, @arquivocartoon. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, pessoal, e até a próxima. Tchau!